Vamos então aqui, queridos, a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim: Paulo dizendo, falando a respeito da salvação, falando a respeito, da ressurreição dos mortos, ou seja, do nosso alvo, ele disse, pode sentar, obreiros, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Eu vou repetir: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito. Aqui Paulo está falando literalmente de perfeição. Ele diz: eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou inerrante, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa falha, eu não sou perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Aqui ele está falando da sua servidão, de ser servo de Cristo, de largar o mundo e se tornar servo do Senhor. É disso que ele está falando. No verso 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Isso é uma fé consciente, irmãos, uma coisa forte. Ele está dizendo: eu não julgo que alcancei, eu ainda não alcancei, ou seja, eu estou ainda no trajeto, estou ainda no caminho, mas prossigo para alcançar, Perdão, eu voltei para o verso 12, vamos de novo, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse: eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço. Saber que não alcançou, isso é bom, isso é importante, mas não é suficiente você dizer assim: pastor, eu ainda sou uma pessoa que erra, eu ainda sou uma pessoa que falha, sabe? Às vezes eu me encontro, naquela encruzilhada de não saber qual a decisão a ser tomada, o que de fato eu devo fazer. Eu não tenho ainda a certeza, não alcancei ainda o que eu quero. Paulo disse: eu também, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço. Eu não alcancei, mas eu vou fazer acontecer. Por favor, repita comigo isso: eu vou fazer acontecer. Você tem que ter fé em Deus, mas você precisa também acreditar no seu potencial. Você tem que fazer. Você não pode apenas esperar que as coisas se resolvam, porque aquelas que você pode resolver, Deus não vai fazer por você. Você entende isso? As coisas que é para você resolver, as coisas que dependem de uma atitude sua, é você que tem que fazer, é você que tem que agir. E Paulo diz isso: eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar inerte, eu não vou ficar parado, eu vou tomar algum posicionamento. É atitude de fé, irmãos, que a Bíblia diz: a fé sem obras, ela é o que? Morta em si mesma, morta em si. Isso é importante. Ou seja, não serve para nada, a sua essência é morta, não serve para coisa alguma. A fé precisa ser colocada em prática através das obras. E o que você está fazendo, meu irmão? O que você está fazendo, minha irmã? O que você está fazendo esses dias todos, esses tempos todos? Você está esperando que as coisas se resolvam por si? Você não vai atrás, você não batalha, você não toma um posicionamento, uma atitude de fé? É preciso tomar. As coisas fáceis são perigosíssimas, porque da mesma forma que vem fácil, ela também vai muito fácil. Entende o que eu estou dizendo? Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Diz aqui o apóstolo: eu vou fazer uma coisa. O que eu vou fazer?
Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então eu vou pedir para você perguntar ao seu irmão: você já esqueceu das coisas que ficaram para trás? Das coisas ruins, eu estou dizendo, não das coisas erradas que você fez. Não estou falando de jogar debaixo do tapete a sua responsabilidade. Eu não estou dizendo você fazer de conta que não errou, fazer de conta que não tomou nenhuma atitude errada. Não, mas eu estou dizendo as coisas ruins, as coisas que te machucaram, as coisas que te maltrataram. Você já conseguiu passar por isso? Pergunte de novo, irmão. Já, irmão? Já conseguiu passar? Ou você anda igualzinho o Papai Noel? Só vive de saco cheio. Dá para ver na cara, irmãos. Dá para ver na fisionomia da pessoa. Tem gente que só vive de saco cheio. Olha aí, olha aí, olha. Só vive de saco cheio. É possível que até mesmo a vida com Deus vá se tornando difícil para algumas pessoas, porque, sabe, é o tempo todo a pessoa, sabe, envolvida em pensamentos ruins, em situações ruins. Entende isso? Sim ou não? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu já falei isso aqui tantas vezes, mas eu queria que você mais uma vez guardasse isso no seu coração. Nós temos duas maneiras de processar a realidade. Duas formas. Uma é armazenando o que está acontecendo, e isso vai se tornando memórias. Então você vai lembrar de coisas que você vivenciou há muitos anos atrás. A maioria vai lembrar de coisas da própria infância. Você ainda lembra ainda coisas da infância? Vai lembrar de coisas da sua infância. Mas uma outra maneira é a projeção. É o que nós chamamos de sonho, visão. Visão, não estou falando da vista, da propriedade, da faculdade de captar luz e ela ser transmitida como um sinal elétrico ao nosso córtex cerebral, e isso é interpretado como imagem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você acreditar em um futuro que ninguém mais vê, só você. Essa é uma das maneiras, irmãos, que nós deveríamos nos apropriar, ter revisão, ter um sonho e lutar por aquilo, e batalhar por aquilo, e acreditar naquilo. Então, se nós fôssemos comparar de uma maneira bem simples, até simplória, duas mídias, na minha época nós falávamos de LP, fita cassete, o pessoal hoje mais novo, né? DVD, CD, o pessoal mais novo ainda, né? Pendrive, MP3, e tem gente com mais novo ainda que eu nem sei como é que armazena aí, nanotecnologias, mas armazena. Nós temos duas formas de armazenar isso, de interpretar isso: o passado e o futuro. Por favor, como é que você enxerga seu passado? Diz para mim aí. Como é que você enxerga quando você olha para o seu passado? Passado, mais agora recente, de meses, de poucos anos, e o passado mais longínquo, mais distante? Será que o seu passado ainda define o seu presente e o seu futuro? Será que as coisas que você ouviu anos atrás ainda fazem efeito na sua vida? Quando você recorda, quando você relembra, você traz de volta à memória, aquilo ainda dói na sua lembrança? As coisas duras, as coisas difíceis que você teve que ouvir, teve que vivenciar, experienciar. Paulo está dizendo aqui: olha, eu não alcancei nada ainda não, mas eu tomo uma posição, eu tomo uma atitude. Eu deixo as coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão
adiante de mim. Eu preciso te dizer isso. Enquanto você viver baseado no passado, nas suas experiências ruins, você vai carregá-las consigo e vai senti-las como se elas estivessem acontecendo ainda hoje. Tem gente que ainda não conseguiu se curar disso, ainda dói do mesmo jeito. Basta lembrar e a pessoa já se sente mal. Já teve essa sensação de você lembrar de uma coisa ruim que você passou ou que ouviu e sentir de novo toda aquela gama de sensações horríveis? Se eu te disser que tem pessoas que vivem isso dia após dia após dia, raro o dia que a pessoa não sente isso. Raro o dia que a pessoa não sente. Então Paulo está dizendo, não, isso está errado, gente. Não é para ser assim. Eu não alcancei, mas eu tomo uma posição, eu tomo uma atitude. Por favor, me ajude aí. Pergunte ao seu irmão qual é a sua atitude, meu irmão. Minha irmã, o que você está fazendo para avançar? O que você está fazendo para deixar esse passado ruim para trás? Qual é a atitude que você está tomando? Pergunte, por favor, qual é a atitude que você está tomando? O que você está fazendo? Ou você ainda continua lendo aquele velho livro da sua história do passado? São as mesmas histórias tristes, ruins e de dores que você leu a vida inteira e você continua lendo isso de novo, o tempo inteiro. Entende isso, sim ou não? Paulo continua dizendo no verso 15: por isso, todos quantos já somos perfeitos. A minha versão diz perfeito, mas ele não quer dizer perfeição, ele quer dizer maduro. O sentido aqui é o quê? Maduro. Todos os que já são maduros, sintamos isto mesmo. Sentir o que, pastor? Sentir e pensar como uma pessoa amadurecida, como alguém que já conseguiu transpor, como alguém que já conseguiu ultrapassar aquelas coisas ruins. Irmão, isso aqui é muito forte, porque Paulo está dizendo, nós já somos perfeitos, já somos maduros, já temos experiências. Essa maturidade fala de experiência de vida, experiência com Deus. Porque tem gente que permanece crente menino a vida inteira. E eu não falo na inocência, eu estou falando nas ações, nas atitudes. Sabe, qualquer coisa muda o rumo da pessoa. Ela não tem firmeza, não tem sustentação, não tem segurança, não tem alicerce. Já viu aquela pessoa que é uma em cada lugar? Se está perto de crente, é crente, mas se está perto de pessoas infiéis a Deus, a pessoa age parecido com elas. Não consegue brilhar, não consegue salgar, não consegue ser luz, não dá sabor de Deus, do reino, na vida das pessoas. Você compreende o que eu estou dizendo? Paulo disse, sintamos isto mesmo. Nós não devemos, ou pelo menos não deveríamos, sermos maduros na fé e sentir como se fôssemos um novo convertido, movido pelo vento. Não ouve a Deus, não segue as orientações de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Sim, ele diz mais, né? E se sentis alguma coisa de outra maneira, ou seja, se você pensa e sente diferente de mim, Paulo está dizendo, isso é muito forte. Se vocês sentem alguma coisa de outra maneira, ou seja, eu estou dizendo aqui como é, eu estou falando como é que é para ser, mas se vocês sentem e pensam de outra maneira, ele disse, Deus também vos revelará. Quer dizer o que, pastor? Deus também vai revelar a eles, igual a revelou a Paulo. Ele está dizendo, não se preocupa. Se você ainda não alcançou essa maturidade, se você ainda diz assim, pastor, poxa, eu queria ser mais fiel, eu queria ser mais dinâmico na minha fé, eu queria ser uma pessoa mais ativa, mais eficaz, mas eu não consigo. A minha fé parece mais uma religião, a minha fé parece mais uma coisa, tão distante do que deveria ser aquela coisa orgânica de aliança com Deus.
Não entenda orgânica como o contrário de espiritual. Eu estou falando da coisa natural, uma coisa simples, sabe? Uma coisa fluida, algo que flui, sabe? Com simplicidade, com naturalidade. Eu não consigo, pastor. Então Paulo está dizendo, se você buscar, Deus vai revelar você também. E você vai sentir também igual a mim. A mim não, pastor Ricardo, a mim igual a Paulo, entende?